Amados, você pode abrir comigo a sua Bíblia em 1 de João capítulo 3, versículo 8. 1 de João capítulo 3, no versículo número 8. Eu quero ler esse texto. Ele não é ainda o texto em que eu quero trazer a mensagem dessa manhã, mas eu quero, a partir daqui, reforçar um valor, reforçar um princípio inicial que vai me ajudar a construir, comunicar aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa manhã. 1 João capítulo 3, no versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Eu creio que a parte mais importante das Escrituras é esse desfecho, esse final, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém, irmãos? Você crê nisso, não? Amém? Sabe, nós temos, como já foi ministrado em outra ocasião, nós temos aquilo que a palavra chama de 2 Coríntios 5,17, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E como tal, nós entendemos, por ser novas criaturas, como falei numa mensagem, nós temos uma novidade de vida que nos foi aplicada, nos foi apresentada através da vida de Cristo Jesus, para que possamos viver, para que possamos realmente prosseguir, como diz a palavra do Senhor, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo aquilo que nós queremos na palavra do Senhor. E por isso, nessa manhã, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que vai basicamente seguir essa mesma, vamos dizer assim, dinâmica. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ou em Jesus, nós temos tudo o que é necessário para vencermos nessa vida. Amém? Bem, irmão, você não crê nisso? Em Jesus nós temos tudo o que é necessário para vencermos toda e qualquer condição ou situação nas nossas vidas. Amém? Por isso, nessa manhã eu também quero convidar você então a abrir agora comigo em 1 Samuel capítulo 17. Eu quero ler com você do versículo 31 ao 51. E antes de lermos esse texto, eu quero já orar por esse momento que vamos ter com a palavra. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado a Deus pela sua graça. Obrigado a Deus pelo seu favor. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos tudo o que é necessário para, ó Deus, desenvolvermos a nossa fé, para crescermos no conhecimento de Deus, para avançarmos, ó Deus, na sua vontade, para alcançarmos tudo que o Senhor já preparou de antemão para cada uma das nossas vidas. Por isso, Senhor, abre os corações, o nosso entendimento, faz em nós segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos avançar aqui. Então, 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 31 até o 51, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso.
ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, e desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão que para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu, e o matou, porém não havia espada nas mãos de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Até aqui. Queridos, eu quero trazer uma mensagem nessa manhã cujo texto é derribando gigantes. Poderia falar derrubando, destruindo, né? Mas a palavra é derribando. Por que derribando? Nós vamos encontrar muitas aplicações com relação a essa palavra, ou muitas vezes essa palavra é citada nas Escrituras. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 3, Deus fala que, a respeito de uma promessa de Deus, Ele fala que Ele derribaria. Ele fala que Ele faria cair por terra. Ele diz assim: há tempo para todas as coisas, capítulo 3. Ele diz que no meio desse tempo de todas as coisas, se é tempo de construir, se é tempo de amar, tempo de perdoar, né? Há tempo de todas as coisas. Ele diz: há tempo para derribar. Há tempo para derribar. E essa palavra derribar, ela fala, ela conecta, ela comunica para nós, dentro do que o original nos mostra, ela fala sobre arrebentar, derrubar, destruir, arrombar, abrir uma brecha. Então, quando nós falamos sobre derribar gigantes, nós falamos sobre estruturas. Eu quero que nós olhemos para isso como estruturas. Existem estruturas que são edificadas e construídas nas nossas vidas, que muitas vezes se tornam fortalezas. E por isso eu fiz questão de ler o texto de 1 João capítulo 3, no versículo 8, que diz que Jesus veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. Porque em Jesus nós temos tudo quanto é necessário. Porque eu estou a ler o texto aqui de Davi? Porque Romanos capítulo 15, no versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O texto está a nos mostrar que hoje nós estamos a viver num tempo presente. E tudo que foi escrito para trás de nós, foi escrito para o nosso ensino. Foi nos dado orientações,
foi nos dado valores, foi nos dado princípios. E quando nós olhamos para a vida de Davi, lá no final, depois quando chegar quase ao final da minha mensagem, eu quero trazer uma aplicação prática a respeito desse contexto. O importante aqui é nós entendermos que, do mesmo modo que Davi teve uma postura de fé, de crença no seu Deus, nós devemos ter uma postura de fé, de crença em Jesus Cristo. Porque se Jesus derrotou o inimigo e as obras do inimigo, nós precisamos crer que nós servimos a um Senhor que é todo poderoso. Nós servimos a um Senhor que é vencedor. Nós servimos a um Senhor que nos entregou autoridade. O texto de Lucas fala isso. Vamos mencionar um pouco sobre isso também logo à frente. Então, há uma diferença entre Davi e nós, no tempo em que Davi viveu e no tempo que nós estamos a viver. No entanto, quando nós olhamos para as Escrituras, a história de Davi nos revela que ele manteve os olhos no seu Deus. Ele manteve os olhos, ele tinha fé no Deus pelo qual ele servia. Ele não pautou a vida dele segundo os olhos dos homens, ou segundo as perspectivas dos homens. Ele não se prendeu se as pessoas olhavam para ele e acreditavam que ele seria alguém de grande significância dentro do seu tempo, dentro do seu momento, dentro da sua estação. Sabe, a história de Davi nos revela que ele, aos olhos de muitos homens, como talvez no tempo presente, aos olhos de muitos homens da sua família, talvez você não realizaria grandes feitos e grandes tarefas. Talvez muitas pessoas, ao olharem para a tua vida, ou olharem para a nossa vida, talvez as pessoas não nos atribuem uma condição de perceber, aí vai um homem, aí vai uma mulher que realizará grandes coisas. A grande verdade é que muitas vezes nós lidamos com isso em nossas vidas. Às vezes os nossos pais olham para nós, ou já olharam para nós e não nos atribuíram grande valor, ou grande perspectiva a respeito das nossas vidas, e não comunicaram que nós poderíamos fazer grandes coisas, e realizar grandes coisas. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que pela palavra do Senhor e em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele já fez todas as coisas, e toda sorte de bênção nas regiões celestiais já há em Cristo Jesus, liberada para cada um de nós, que nos capacita para vencer. Amém? Amém? A graça de Deus te capacita para vencer. O favor de Deus te capacita para vencer. Então, aos olhos dos homens, muitas vezes nós podemos não ser considerados tão grandes, fortes, valentes, intrépidos, mas não é assim com o Senhor. Amém? Quando Samuel vai à casa de Jessé por uma palavra de Deus, para buscar então outro rei, porque a unção do Senhor, a presença do Senhor havia saído de Saul, ele chega e começa a olhar os irmãos de Davi, e começa a observar a estatura, a beleza, e toda essa estrutura que os olhos veem. Mas então o Senhor diz para Samuel, olha Samuel, deixa eu falar uma coisa aqui, não atente aquilo que o homem vê, porque eu estou olhando o coração, e no coração desse pequeno homem, a imagem, ou segundo os olhos de sua própria família e irmãos, eu estou vendo um grande coração, de alguém que tem grande fé, de alguém que realizará grandes coisas, porque eu olho o coração. Amém, querido? Amado, Deus olha para você no coração. Amém? Não, amém? Amém? Mas pastor, você não sabe como é meu coração. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus também conhecia o coração de de Davi. Mas no meio daquele coração, daquele pequeno menino, havia muita coragem, havia muita valentia, havia muita força. E nessa manhã, queridos, eu quero trabalhar com você essa noção de derribar gigantes, de fazer com que os gigantes se tornem, na verdade, gafanhotos diante dos nossos pés. Amém? Sabe, eu creio particularmente que o primeiro gigante que nós vamos ter que pensar em derrubar somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós temos ideias, perspectivas, nós temos uma mente, temos sentimentos,
Temos estruturas em nós que carregamos, que se tornam muitas vezes fortalezas. E elas são edificadas com tamanha intensidade, que nós acreditamos que aquilo às vezes é verdadeiro. E que não há como vencer, transpor ou pôr por terra algumas fortalezas que nós carregamos. Algumas são boas, mas outras não. Algumas são boas, mas outras precisam ser removidas do nosso coração. Fortalezas que muitas vezes fazem com que a palavra do Senhor não se tornem eficaz nas nossas vidas. Então, eu quero trazer isso para você nessa manhã, para que nós possamos pensar isso. Ou seja, Deus olha o nosso coração. O Senhor hoje está nessa manhã, quando você acordou, quando você abriu os seus olhos, o Senhor passou a noite te observando enquanto você dormia. Enquanto você estava a dormir, Ele passou a noite a te observar. Ele passou a noite a perceber o que estava no seu coração. E mesmo quando você acordou pela manhã, o primeiro pensamento, o primeiro sentimento, Deus já sabia o que havia ali. Deus conhece Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas fortalezas. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe nesse exato momento que você está a pensar. Deus sabe nesse exato momento, quais gigantes você precisa vencer. Nesse exato momento. Ou seja, o que nós precisamos aprender com Davi nessa batalha com Golias? Eu creio, amados, que a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é acreditar em nós mesmos. Deixa eu fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Você acredita em você mesmo? Você consegue olhar para a sua própria vida, para você como pessoa, e acreditar em você mesmo? Você acredita no seu potencial realmente? Você acredita que você é capaz para realizar grandes coisas? Você acredita que realmente você pode fazer grande diferença nesse mundo? Você acredita que realmente você pode ser usado por Deus poderosamente? São coisas que nós precisamos perceber nesse aspecto, acreditar em nós mesmos. Volta comigo para as Escrituras. Então, 1 Samuel 17, o 33 ao 36. Olha só isso. Quando Davi fala para Saul o que ele estava no coração dele, Saul dá uma resposta para ele, diz assim: porém Saul disse: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul. Olha a resposta que Davi dá a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Quando Davi chega ali para Saul, para livrar Israel daquele gigante, ou de Golias, Saul olha para ele e fala: Davi, sem condição, você não tem estrutura para poder vencer um guerreiro, você não tem estrutura para derribar alguém deste tamanho, você não tem experiência, você não tem habilidade, você não tem nada que possa fazer frente ao tamanho desse homem, ao tamanho do guerreiro que Israel está a enfrentar. Mas qual é o posicionamento de Davi? Davi então puxa a história dele, aquilo que ele já havia vivenciado. Ele diz assim: ô Saul, você não está entendendo, eu cuido das ovelhas do meu pai, e lá eu estou acostumado, enquanto cuido das ovelhas do meu pai, a lutar com ursos, a lutar com leões. Eles vêm tentar atacar as ovelhas do meu pai, e eu corro atrás para livrá-las. Eu vou lá e tiro da boca do leão e do urso essas ovelhas. Sabe por quê? Porque eu sou um guerreiro. Existe um guerreiro dentro de mim. Você está olhando para mim, você está a perceber, parece que eu sou pequeno diante de Golias. Eu posso ser pequeno diante de Golias em estatura natural,
mas em intrepidez e coragem, eu sou maior que Golias. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos olhar para as nossas vidas, porque muitos de nós cristãos estamos formatados, assumimos uma forma de olhar para as nossas vidas e nos enxergar pequenos diante de muitas situações da vida, dos desafios da vida, das empreitadas da vida, de uma nova proposta, de um novo desafio, de um novo movimento. Muitas vezes nós estamos olhando para nós e não estamos conseguindo enxergar em nós condições para podermos avançar e romper, abrir caminho, conforme a palavra derribando diz, abrir um caminho, no meio de algo que parece ser intransponível. Eu quero profetizar sobre a tua vida, porque a Bíblia diz isso. Não há nada intransponível que você não possa atravessar, porque Jesus está com você. Ele veio destruir as obras do diabo contra a tua vida. Amém? Amém? Sabe, você pode dizer isso para o teu irmão? Não há nada que possa te impedir de avançar. Não há nada, irmão. Sabe, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que Saul olha para Davi e tenta lançar sobre ele a inexperiência, tenta lançar sobre ele uma ideia de estrutura adequada para poder vencer gigantes. Ou seja, que a condição dele era uma condição que o impedia de poder encarar aquele desafio. Irmão, estou aqui para dizer para você que não há nada, se você tem fé, que te impeça de encarar qualquer desafio e vencê-los. Não há nada. Não há nada que te impeça, se você tiver fé no seu Senhor, de vencer qualquer desafio diante de você. Amém? Ou seja, nós precisamos da mesma medida de fé que Davi teve para encarar aquele gigante e vencê-lo. Você está comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Hoje está mais fresquinho, né, irmãos? Quem está feliz porque está mais fresquinho aí? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é bom. Olha que Joel capítulo 3, versículo 10 nos ensina. Ele fala assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Você pode declarar isso sobre a tua vida? Eu sou forte. É lógico, irmãos, que se eu for competir com o Mateus, meu filho, com a idade que eu estou hoje, ele já indo na academia, se eu for querer competir aqui, eu já não aguento mais. Ele é mais forte do que eu, para o meu azar. Mas durante muito tempo era eu que derrubava ele. Hoje, se eu for querer agarrar ele e tentar colocar ele no chão, é perigoso eu ter uma torção na lombar. Então há certos desafios que é melhor você não querer ter no campo do que é natural. Mas no campo do espiritual, nós podemos ter todos, porque o nosso Senhor vive, e Ele tem toda a autoridade, e Ele derrubou Satanás. É lógico que se eu no campo do natural, for querer fazer uma corrida de 10 quilômetros com meu irmão Neto, calestenista, profissional, não vou nem falar onde que ele está, mas de fato, se eu for querer correr com meu irmão Neto uma corrida de 10 quilômetros, eu não chego, mas ele vai chegar. Mas ainda um dia eu vou desafiá-lo. Até porque por estatura a gente está igual, mas em físico não, ele está muito melhor que eu. É lógico que se eu for chamar aqui, alguns dos meninos aí da nossa igreja para disputar algum nível de força, como por exemplo, se eu for chamar o Mateus, não o meu Mateus, o outro Mateus, se eu for chamar ele, o Mateus, em estatura, vamos tentar aqui fazer uma lutinha aqui, não vou dar conta. Por quê? Porque o menino já é grande, ele é maior, mas acho que se eu treinar um pouquinho, é capaz que eu resista uns 10 segundos.
Mas no campo da fé, no Deus que eu creio, eu posso lutar com qualquer potestade, qualquer principado. Porque no nome de Jesus, eles cairão. Nós precisamos entender isso. A gente precisa perceber que nós precisamos acreditar em nós mesmos. Sabe por quê? Olha que Efésios capítulo 2, versículo 10 nos aponta também. Pois somos feitura dele, criação de Deus. Ele diz assim: criados em Jesus Cristo, para boas obras. A razão pelo qual nós somos criados em Jesus Cristo tem um propósito. Fala de propósito. Diz boas obras. E o texto continua: aos quais Deus de antemão preparou para aqueles que andássemos nelas. Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Andar é permanecer nesse lugar, permanecer nesse caminho, estar constantemente num lugar de acreditar em si, naquilo que tem, na fé que possui, no Deus que serve, para fazer aquilo que Deus preparou de antemão para que fizéssemos. Amém? Você está comigo aqui, irmão? E não só isso, olha que Tito capítulo 2, 14 também nos ensina: o qual a si mesmo se deu por nós. Quem que se deu por nós? Quem que se entregou por nós? Cristo Jesus. Ele diz assim: a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E aí ele diz: zeloso de boas obras. A santificação, a compra pelo sangue de Jesus, foi para nos livrar de toda iniquidade, nos santificar com um propósito, com um fim. Zelosos de boas obras. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa manhã, que eu quero afirmar para o seu coração: não olhe para a sua vida achando que não é possível. Pare de olhar para a sua vida com um olhar de impossibilidade. Porque, naturalmente, há muitas coisas nas nossas vidas que nós talvez não consigamos fazer pela habilidade ou força do nosso braço. A palavra já diz isso. Mas pela fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que está escrito em Hebreus 12, 2, é possível. Tudo pode, tudo posso. Amém? Você está comigo aqui? Então, acredite mais em você mesmo. Acredite mais em você mesmo. E quando eu falo acredite mais em você mesmo, eu não estou a falar aqui da força do seu braço. Acredite mais na fé que você tem. Acredite mais no Deus que você professa. Acredite mais na Bíblia que você lê. Acredite mais na redenção e na salvação que Jesus promoveu a teu favor. Pare de olhar para a tua vida e se enxergar em muitos momentos da vida, não só no aspecto da luta, como alguém incapaz, mas muitas vezes no aspecto até de testemunhar Cristo para outros. Eu acho engraçado, muitas vezes aqui vai uma reprimenda pastoral, uma repreensão pastoral. Os cristãos que fazem uso da sua condição natural de vida, de ser mais quietos, pacatos, mais não sei o quê, aí eu não prego o evangelho porque eu tenho vergonha. Isso é desculpa, para com essa desculpa. Se o Espírito de Deus habita em você, Ele precisa pregar através de você. Então você tem fechado a boca do Espírito Santo para pregar em favor, né? Ou pregar para outros que precisam ser alcançados para Jesus. Quando você diz que você não vai fazer porque você tem vergonha, você está a fechar a boca do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, através da sua própria boca, vai revelar a verdade para que as pessoas sejam entregues, se rendam a Cristo e sejam alcançadas. Então não use mais a desculpa de que você é tímido, de que você não sabe. Sabe sim, se o Espírito Santo habita em você, Ele vai usar a tua vida para pregar o Evangelho. São gigantes que nós criamos no nosso coração, usando a nós mesmos como desculpa. Mas amados, deixa eu dizer para você honestamente, não existe desculpa diante de Deus a respeito disso. Porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita para pregar o Evangelho. Você está comigo aqui? Um adendo dentro desse aspecto dos gigantes. Um item que nós precisamos considerar. Agora, Davi acreditou em si mesmo. Ele falou para Saul:
Você não sabe, Saul. Eu venci urso. Eu venci leão para poder defender os ovelhas do meu pai. Segunda coisa que eu acredito, que a base que sustentava Davi era justamente a confiança no seu Deus. A confiança no seu Senhor. Olha o que o texto 1 Samuel 17:37 nos ensina. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. O que ele diz? O Senhor me livrou. O Senhor me livrou. Sabe, queridos, nós devemos considerar essa afirmação de Davi quanto à fé que ele possuía. E deve ser a mesma fé que nós devemos possuir. O Senhor vai me livrar. O Senhor vai me capacitar. O Senhor vai trabalhar a meu favor. O Senhor vai agir a meu favor. Amém? O Senhor. Amém, queridos? É o Senhor. A fé de Davi era assim. Ele estava firmado no Senhor. Ele confiava no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós podemos, amados, com certeza ser corajosos e convictos de que os gigantes da vida serão derribados. Quando nós confiamos no Senhor, nós podemos crer em coisas maiores. Nós podemos crer em portas abertas. Nós podemos crer em milagres extraordinários. Nós podemos crer em livramento. Nós podemos crer na salvação de familiares. Nós podemos crer em todas as coisas. Porque no Senhor nós podemos todas as coisas. Amém? Você está aqui comigo, querido? É no Senhor. Não é em nós mesmos, mas é no Senhor. Eu estou aqui, diante dos meus olhos, a B. Chegou o 40º já? Ou amanhã? 40 semanas de gravidez. No Senhor, ela está bem. Mas qualquer outra irmã, vai chegando 40 semanas, 41 semanas, muitas vezes é no Senhor que está segurando. A força, a energia, porque o bebê vai querer nascer no tempo dele. Muitas vezes nas nossas vidas, amados, parece que o tempo nunca chega, parece que nunca vem à luz a possibilidade, parece que nunca vem à luz a realização, parece que essa tal da luz nunca chega. Muitos de nós estamos a pensar assim, estamos num túnel e está a vir uma luz do lado de lá. A gente olha para a luz, em vez de pensar que chegou o tempo da saída daquele túnel escuro, a gente olha assim, lá vem o trem. Pronto. A saída do túnel que era para mim não é a saída, é o trem. A gente sempre pende para o lado mal. A gente, em vez de pender sempre para o lado de que, uau, chegou a minha hora, eu vou sair desse lugar de escuridão, eu vou sair desse lugar de impossibilidade, eu vou sair desse lugar do talvez, uau, chegou a minha porta, ela se abriu, eu vou acessar o novo de Deus, eu vou acessar as bem-aventuranças que em Cristo Jesus foram reservadas a mim. Muitas vezes nós pensamos o mal, muitas vezes estamos ali tranquilo e toca o telemóvel, o coração já dispara, meu Deus. Nós olhamos para aquilo e nós assim, não vai vir uma boa notícia, vai vir uma má notícia. O que será que aconteceu? Quase sempre a gente vai pendendo para aquilo que é mal, em vez de nós sabermos que o nosso Deus está a cuidar de nós. Mas ainda que venha o dia mau, o nosso Deus não deixou de cuidar de nós. Ele ainda continua cuidando de nós. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Sabe, Davi, mesmo pequeno em estatura, se viu maior que Golias. Por quê? Porque a confiança dele, amado, como a nossa confiança, deve estar no Senhor. Deve estar naquele que nos ama. Deve estar naquele que morreu em nosso lugar. Amém? Terceira coisa que eu enxergo quando eu olho para esse contexto, que quem você é em Deus, é suficiente para realizar grandes coisas. Por que é suficiente?
Porque Deus atribuiu uma identidade para a sua vida. E na identidade que Deus atribuiu a você, é suficiente para você fazer o que Deus tem para que você faça. É suficiente. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina também com isso. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus olha para Davi e explica para Samuel: Samuel, eu já enxerguei esse menino. O que eu coloquei nele é suficiente. O que ele carrega é suficiente para fazer aquilo pelo qual eu estou a levantá-lo. O que eu plantei dentro desse menino é necessário para que eu o unja, para que eu o separe, pelo qual ele foi escolhido para se tornar o rei de Israel, para exercer autoridade e governo. O que há nele é suficiente. Meu irmão, o que há em você, na identidade que Deus determinou para que você tivesse, exatamente essa que você tem, é suficiente no Senhor para Ele realizar qualquer coisa. Só que nós precisamos entender uma coisa: as pessoas sempre tentarão nos dar uma ajudinha, querendo mexer na identidade que Deus nos colocou. Elas sempre desejarão determinar quem você é. Elas sempre desejarão contribuir com aquilo que você já tem. Por exemplo, nós pais sempre queremos, muitas vezes, dizer para os nossos filhos muitas coisas que às vezes não está conectado com a identidade dele. E nós temos luta com os nossos filhos, porque na identidade dele, Deus colocou algumas coisas nele especificamente, que nós pais muitas vezes não gostamos e nem vamos celebrar. E Deus vai olhar para nós pais e vai dizer assim para a gente: você que lute com isso. Eu fiz ele desse jeito, eu fiz ele dessa maneira. Contudo, os filhos têm que aprender a ser humildes, para também aprender a ouvir os pais nos seus conselhos. Mesmo que Deus lhe tenha dado uma identidade específica, os pais têm o direito de aconselhar e ajustar, porque até que esses filhos entendam a dimensão, a proporção, a extensão daquilo que Deus plantou neles, nós pais estaremos ocupando o nosso lugar de bons conselheiros. Amém, pais? Porque senão, filho algum, mesmo que tenha recebido algo de Deus, se não está debaixo da autoridade e submissão dos pais, não conseguirão se tornar uma flecha para acertar o alvo daquilo que Deus os chamou para ser. Quando chegar o tempo da emancipação, todo filho deve funcionar no tempo da emancipação. Todo filho deve ter a sua autonomia e a sua autoridade. Mas enquanto o tempo da emancipação não chega, os pais instruem, os pais orientam, mesmo que eles tenham diferenças de identidade dentro da sua própria casa. A gente precisa entender isso. E foi sobre isso que Davi teve que lutar com Saul. Olha o que a palavra do Senhor mostra aí para nós. Que Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu com uma couraça, quis que ele usasse a sua espada. Mas Davi tinha uma identidade. Davi tinha algo que Deus plantou nele especificamente. Portanto, ele não poderia carregar aquilo que Saul quis colocar sobre ele. Tanto que não fez. Ele se despiu daquela couraça toda e falou assim: ó, o que eu tenho é suficiente. O que eu tenho é mais do que necessário. Há momentos na vida, querido, que nós precisamos de ajuda, e elas serão bem-vindas. Contudo, quando se trata de nos posicionarmos em Deus, somente nós podemos fazê-lo. Ainda que alguém tente nos ajudar, se a gente não estiver posicionado em Deus, a gente pode sair do caminho. Porque quando nós estamos posicionados em Deus, nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós vamos realizar aquilo que Deus pediu para que realizássemos. Outro não vai fazer em nosso lugar. Saul tenta colocar a sua própria veste sobre Davi. Não foi possível receber. Porque o que era de Saul é de Saul. O que é de Davi é de Davi. E nós precisamos entender isso. O que é seu, irmão.
A sua identidade é para você. Como Deus te fez, é exatamente como você tem que ser. Por isso que nós falamos, por isso que o texto de Romanos 12:2 fala sobre não se conformar com o padrão do mundo, mas a gente absorver o padrão de Deus para nós, absorver o entendimento que Deus tem para nós, individualmente, até coletivamente no aspecto da nossa fé, mas individualmente, especificamente naquilo que Deus me chamou para realizar, naquilo que Deus me chamou para fazer. Porque sabe, irmãos, quando nós permitimos que pessoas coloquem sobre nós aquilo que não é nosso, nós podemos ficar incapacitados de nos mover. As pessoas, na maioria das vezes, sempre vão tentar lançar sobre nós algo, sabe, que não é propriamente para nós, é propriamente dela, é uma perspectiva dela. E nós precisamos entender, perceber qual é a perspectiva de Deus para cada um de nós. Ou seja, Davi tinha tudo que era necessário, tudo que ele precisava para vencer Golias. E o que ele tinha? Ele tinha um cajado e ele tinha as pedras na mão. Ele tinha um cajado e as pedras na mão. Quando você vai para um campo de batalha, parece loucura, obviamente. Agora, o que nós temos? Amados, o que nós temos para vencer os nossos gigantes, derrubar os nossos gigantes? O que nós temos, irmãos? Ou poderíamos dizer, quem nós temos? Quem nós temos? Cristo. Cristo. Nós temos Cristo. Porque Ele é mais que suficiente para a nossa vida. Nós temos Cristo. Quando eu falo sobre Davi, eu estou falando de um exemplo que nós devemos seguir. Mas cá entre nós, Davi tinha Cristo, irmão? Davi tinha Cristo? Davi tinha Cristo? Não, ele não tinha, irmão. Vamos corrigir as coisas, ele não tinha. Davi tinha Deus. Davi tinha o Espírito Santo? Não tinha, irmão. Mas nós temos. O pastor está bravo? Falando alto? Não, estou animado. Davi não tinha Espírito Santo. Davi não tinha Cristo. Ele tinha Deus. Para além de Deus, Davi tinha uma fé nesse Deus. Agora nós somos parte de uma geração que nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, mas parece que não é suficiente. O homem não tinha Espírito Santo para revelar a verdade. O homem não tinha o autor e consumador da fé. O homem não tinha aquele que morreu na cruz, verteu sangue para justificar. Aquele homem não tinha o que nós temos hoje. E fez tantas coisas. E hoje nós temos mais do que Davi. E a gente está como? Vivendo, honestamente, irmãos, a lamuriar o tempo todo, a reclamar o tempo todo, a se sentir incapaz o tempo todo, a se sentir pequeno, a chorar por qualquer coisa. Deu uma febre na esposa, chora. Deu uma dor de barriga no filho, chora. Pelo amor de Deus, irmãos. Que fé é essa que muitas vezes nós carregamos? Uma fé que dá um vento sul geladinho, que vem aqui de cima lá, dos glaciais. Desce um vento gelado de lá, a gente está tremendo de medo porque está frio demais. Vai esfriar o mundo todo, nós vamos morrer tudo congelado. Sabe, nós precisamos confiar na graça de Deus, definitivamente, amados. Nós precisamos confiar na graça de Deus, porque a graça de Deus é capacitadora para nós vencermos, para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós sermos relevantes, ou para nós sermos usados por Deus. Nós precisamos crer naquilo que nós confessamos. Davi cria naquilo que ele confessava. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção. O Senhor, ele confessava e vivia aquilo que ele confessava. Mas muitas vezes, amados,
Nós temos muito mais do que Davi nesse tempo, e nós não temos a mesma disposição emocional para lidar com as fraquezas da nossa carne, com as fraquezas das nossas emoções, com as fraquezas das lutas. E nós precisamos, amados, como Davi, aprender que a graça de Deus é um favor capacitador para tudo que formos realizar. Você está comigo aqui? Sabe, nesse universo de entender o que nós temos em Deus, muitos olharão para nós, olharão para as nossas vidas e não nos darão crédito, porque eles irão olhar para nós como quem olha naturalmente. E infelizmente, amados, dentro da igreja isso vai ter muito. Vai ter muita gente, exímios psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que vão tentar fazer uma varredura e uma avaliação de como está a sua íris, seus olhos, sua face, para dizer o que você precisa. Não estou aqui a criticar psicólogo, psiquiatra, nenhum desses não. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas não deveriam precisar dizer para nós o que nós precisamos. E se elas estão a fazer é porque nós estamos dando lugar para que os outros falem demais na nossa vida. Eu não estou falando contra conselho, não estou falando contra como pegar a Bíblia e fortalecer o irmão biblicamente, dizer, ser firme, o Senhor vai te ajudar, nananana. Mas às vezes, com tudo que nós temos, parece que nós, muitas vezes, precisamos que alguém fique todo o tempo batendo na nossa costinha e dizendo assim, coitado de você, vai dar tudo certo. Irmãos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos parar que as pessoas têm que ficar dizendo para a gente o tempo todo que vai dar certo. Ou a gente passa a acreditar que Deus vai fazer o que disse que ia fazer. Ou então, irmão, eu acho que a nossa doutrina, a nossa teologia é muito fraca. E a gente fica tão preso às nossas dores emocionais, à nossa pequenez mental, o nosso raciocínio, aquém do que a Bíblia nos falou que somos nele, que nós não fazemos nada, que nós não nos levantamos, não nos posicionamos, não avançamos, não fazemos nada para nós e não fazemos nada para Deus. Ficamos em torno daquele contexto, sabe? Davi creu na graça capacitadora de Deus. Essa mesma graça que operou em Davi, opera na tua vida e na minha vida hoje, irmãos. Sabe, queridos, eu sempre, realmente assim, com muita liberdade, eu sempre procuro ser verdadeiro nos meus relacionamentos, no sentido de mostrar que eu não sou um homem, um super-homem de Deus, e nem quero fazer, porque não sou e nunca serei. Eu sou uma pessoa comum, como cada um de nós. Eu sou um irmão em Cristo comum, com as mesmas fraquezas, as mesmas debilidades, as mesmas guerras, as mesmas lutas. Eu faço questão de mostrar isso. Não existe superpoder em mim. Não existe superpoder em pastor nenhum. Porque o poder que cada homem de Deus recebe, nem dele é de Deus. A hora que Deus quiser tirar, Ele tira, como Ele fez com Saul. Ele arrancou. Como, sabe, Deus faz isso. Deixa um homem não andar com Deus direito para ver se Deus não arranca a unção que estava sobre ele. É assim que é, a Bíblia já nos ensinou isso. Mas eu faço uma reflexão constante no meu coração. Eu posso contar com a graça de Deus nos dias difíceis, porque ela vai me capacitar para vencer no dia mau. Isso que tem sustentado o meu caminhar. Todos esses anos da minha vida, desde a minha juventude, tem sustentado o meu caminhar, tem sustentado a minha casa, o meu casamento. Amo a minha esposa e tenho amado cada vez mais ainda, amo os meus filhos, creio no que Deus vai fazer pela vida dele, amo a igreja local, creio que nós estamos a viver só o começo daquilo que Deus quer fazer, creio para além, creio até pela tua vida, a coisa da sua vida talvez você não crê, mas eu creio por você, porque esse é o meu lugar. Mas eu creio porque eu sou um homem de grande fé? Não, eu creio porque eu sei que aquele que disse é fiel para cumprir, na minha e na tua vida. Então eu vou me apoiar no meu Deus. Davi tinha só o cajado,
E amados, vamos lembrar, cajado é figura de autoridade. Todo pastor, quando pastoreia, tem um cajado na mão para conduzir a sua ovelha, mas não só para conduzir a ovelha, para se vir algum predador, ele poder defender a ovelha. E aquilo representa autoridade. Ou seja, quando Davi fala com Saul, não vou vestir a tua roupa, porque o nível de autoridade que o Senhor tem não serve para mim, porque eu tenho uma autoridade pessoal. Deus me entregou uma autoridade específica. Então eu não vou usar a sua roupa, porque a autoridade que você tem não me serve. Eu já tenho a minha e eu vou funcionar na que eu tenho. Então ele estava cheio de autoridade. E olha que Lucas capítulo 10, no versículo 19. Olha que a palavra nos ensina. Eu já estou indo para o final. Eis aí vos dei autoridade. Jesus diz isso. Eis aí vos dei autoridade. Aí ele diz assim: para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, olha o que ele diz, absolutamente lhes causará dano. Por que não vai causar dano? Por que vai pisar sobre serpentes? Por que vai pisar sobre escorpiões? Por causa da autoridade que eu e você temos através do nome de Jesus, amém? Irmão, se isso não bastar para mim e para você, o que vai bastar então? Se isso não é suficiente hoje, nunca será, meu irmão. Davi não tinha o que nós temos. Ele não tinha o Espírito Santo, como eu disse. Nós vamos olhar para a vida de Davi e a nossa e perceber o seguinte: existe semelhança no estilo de vida de Davi conosco, mas não igualdade. Semelhança e igualdade são coisas bem distantes, bem distintas. A semelhança é que ele, como um homem que servia a Deus, tinha uma postura de fé. Isso é semelhança. Nós temos que ter postura de fé. Mas igualdade não. Sabe por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. O Espírito Santo vinha sobre ele e saía, mas não habitava. Não é igual. Não é igual ter alguém que habita dentro de mim com alguém que vem sobre mim. Ele não tinha Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar de todos os pecados e nos dar uma nova vida, para que nós andássemos pisando serpentes e escorpiões e nenhum mal nos causar. Portanto, não é igual. E nessa manhã, eu quero perguntar isso para você de novo, para que você absorva essa noção. Irmão, Davi tinha Jesus? Eu vou perguntar, você pode responder não? Você pode cooperar comigo? Davi tinha Jesus? Davi tinha a obra da cruz? Davi tinha o Espírito Santo? O que Davi tinha em comum com a gente? Fé. Se ele não tinha Jesus, ele não pode ter Jesus, né, irmão? Fé. O que Davi tinha em comum conosco? Apenas a fé em Deus. É uma igualdade. Mas é uma semelhança, mas em igualdade, ele não tinha muita coisa que a gente tem hoje. Irmão, deixa eu perguntar para você, uma outra coisa. Davi tinha a Bíblia que nós temos? Hã? Davi tinha a Bíblia que nós temos? Não tinha, irmão. Sabe, presta atenção. Eu tenho que construir isso bem direitinho aqui, eu quero ir para o final. Você não pensar que é heresia o que eu estou falando. Um homem sem a presença do Espírito Santo fez tanto em seu tempo, mas nós com o Espírito Santo fazemos tão pouco. Um homem sem o Espírito Santo fez tanto, fez muito em seu tempo, e hoje o Espírito Santo habitando em nós, nós fazemos muito pouco. Nós temos o Espírito Santo em nós, nós não temos condição. Nós não cremos como Davi creu. Como eu disse, o Espírito Santo vinha sobre ele, a unção estava sobre ele, foi ungido. A unção de Deus estava sobre ele. Mas não habitava nele. A habitação de Deus só foi construída, ou só foi estabelecida com a vinda de Cristo Jesus, que nos fez um tabernáculo da presença dele. Antes, a palavra do Senhor nos mostra, o
O Espírito Santo vinha sobre os profetas, o Espírito Santo vinha sobre Davi, mas saía. Hoje o Espírito Santo habita em mim, habita em você, porque você hoje é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, é habitação de Deus, é isso que a palavra diz. E o que nós precisamos considerar aqui nessa manhã, é que por que esse homem conseguiu ter tanto êxito em derribar os gigantes que surgiram ao longo da vida dele? Quantas guerras esse homem travou com os filisteus? Quantas guerras esse homem travou? Quantas batalhas ele venceu? Mas ele não tinha o Espírito Santo para convencer. Ele não tinha Cristo. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Nós temos tudo o que nós precisamos. Mas por que esse homem fez tanta coisa no tempo dele? E por que hoje nós fazemos quase nada, tendo tanto? Pastor, esse não deveria ser um culto de celebração e todo mundo sair alegre daqui? Não. Hoje eu quero que você saia daqui frustrado mesmo com o seu coração. Até quando, amados, nós vamos dar desculpas de um estilo e padrão de vida que não nos move para realizar grandes coisas? Até quando nós vamos olhar para os gigantes das nossas vidas e não vamos nos apegar às verdades que nós temos hoje para vencê-los? Nós ficamos fazendo com que pingos d'água se tornem grandes tempestades na nossa vida. Às vezes eu penso que muitos de nós temos o poder de pegar coisas pequenas e fazê-las se tornar muito grandes. Eu não sei se é para chamar atenção, quando nós deveríamos pegar efetivamente as coisas bem grandes e torná-las bem pequenas, que foi o que Davi fez. Era gigante, Golias? Era. Maior de todas as estaturas daqueles israelitas? Sim. Mas ele pegou aquilo que era grande e fez ficar desse tamanho, porque ele se viu maior do que o próprio Golias. Nessa manhã eu quero dizer isso para você, querido. Quero afirmar isso sobre o teu coração. Como você se vê? Pequeno diante dos seus gigantes? Ou grande, você como grande e os gigantes pequenos? Porque nós só iremos derrubá-los, nós só iremos abrir caminhos por meio de nós acreditarmos que nós podemos vencer toda a fraqueza, toda a ideia, toda a mentalidade através daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Amém? Está comigo? Ou seja, o exemplo de Davi nos mostra que a vida deve ser encarada com uma perspectiva de alguém que já é vencedor. Você pode dizer isso para o seu irmão? Ei, você já é vencedor. Você é vencedor, irmão. Davi, quando sai a guerrear, volta em Ziclag, talvez vocês conheçam esse texto. Ele volta a Ziclag, a palavra do Senhor fala que as esposas e as crianças tinham sido levadas, raptadas. Tinham sido levadas embora. A cidade onde ele está totalmente destruída. Foi levado a Ziclag. Foi removido. E ele volta e todos os guerreiros dele começam a reclamar contra ele. E a criticar Davi. E a falar mal de Davi. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que parecem não estar bem. E as pessoas vão se levantar para nos criticar, para falar mal, para tacar pedra na gente. Tudo bem. A gente tem que fazer igual Davi. O que ele fez? Ele foi lá e buscou a estola sacerdotal e foi falar com o Senhor. Senhor, devo ir? O Senhor disse, vai. Senhor, vou vencer? Vai vencer. Então, em vez de nós simplesmente pararmos, nos sentarmos e chorarmos e declararmos a derrota antes do tempo, nós precisamos buscar o Senhor e dizer, Senhor, levanto. O Senhor vai dizer, levanta. Guerreio? O Senhor vai dizer, guerreia. O Senhor vai vencer? Ele vai dizer, vai. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37, eu quero encerrar aqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou.
Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Nós precisamos entender isso. E o Senhor te deu graça e força para que você possa vencer tudo aquilo que Deus já preparou, já de antemão para a sua vida. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos o Espírito Santo em nós, que a palavra do Senhor diz que Ele nos conduzirá a toda a verdade. Nós temos o nosso Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós temos os escritos bíblicos. Nós temos tudo à nossa disposição. E nessa manhã, o meu convite a você é que, à semelhança de Davi, você possa se posicionar em fé. Deus operou tremendamente na vida daquele homem, e Deus pode operar tremendamente em nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:3 diz que pelo poder do Espírito Santo, Ele vai nos encher de toda alegria e paz, para que transbordemos daquilo que Ele entrega para cada um de nós. Então nessa manhã, amados, eu não sei se você tem gigantes diante de você. Eu não sei se você tem algumas estruturas grandes diante dos seus olhos. Talvez você até tenha. Mas talvez você tenha coisas pequenas que você está a olhar e está a valorizar como coisas grandes. E nessa manhã, a palavra do Senhor está a ministrar ao seu coração de que você tem tudo o que precisa para vencer, sejam as coisas pequenas, sejam as coisas grandes, seja o momento, seja a atualidade, seja o presente, porque Deus, Ele tem todo o poder em Cristo Jesus para realizar a seu favor um movimento, um sobrenatural, um liberar da parte de Deus, tudo aquilo que Ele já predeterminou na sua palavra, no seu conselho, para liberar sobre a tua vida. Amém? Eu quero pedir para que você fique em pé. Nós vamos orar, vamos a um momento de realmente de oração. Nós queremos orar nessa hora. Eu quero que você sonde o seu coração nessa manhã. Sonde o seu coração nessa manhã. Como está o teu coração diante da vida? Ou das situações da vida? Como está o teu coração? Como está a tua disposição de revelar o que você carrega, irmão? Como está a sua disposição de revelar o que você carrega e o que você tem? Porque isso é possível de fazer mediante a unção, o agir de Deus, como Davi tinha a unção de Deus, o poder de Deus sobre ele. O mesmo poder que operou nele é o mesmo poder que opera hoje. O mesmo Espírito que operava sobre a vida de Davi é o mesmo Espírito que opera na tua vida hoje. Feche os seus olhos por um instante. Comece a falar com o Senhor. Comece a pensar sobre isso. O que Deus pode fazer, não só na tua vida, mas através da tua vida. O que Deus pode realizar em você, mas através também de você. O que Deus quer fazer, onde você está plantado no teu trabalho, encontrando com muitas pessoas durante a semana, o dia. O que Deus quer fazer por meio de você para tocar essas vidas? Ou o que Deus pode fazer com a tua família, a tua casa, para que a tua família, a tua casa se torne um testemunho do mover de Deus. O que Deus pode fazer com a tua juventude? O que Deus pode fazer com a tua adolescência? Como o Espírito de Deus pode vir sobre você, jovem? Como o Espírito de Deus pode vir sobre você, adolescente? Como o Espírito de Deus pode se mover através do seu coração? Coloque diante do Senhor teu coração. Coloque diante do Senhor nessa manhã, querido. Eu te peço em nome de Jesus,
tudo que talvez tenha sido ou tem sido uma desculpa mesmo, um pensamento talvez, uma noção, uma ideia, que tem se tornado uma estrutura que está a crescer no teu coração, a ponto de talvez você não crer que é possível, nele tudo pode aquele que crê. Nós podemos. Nós vamos adorar um pouco. Enquanto nós estamos a adorar, vai fazendo a tua oração nessa hora, querido. Vai colocando o teu coração. Talvez, se você precisar endireitar o teu coração diante de Deus e reconhecer: Senhor, eu tenho duvidado, eu realmente tenho me permitido ser consumido por pensamentos, por medo, por dúvida. Confesse diante do Senhor e permita que o sangue de Jesus venha arrancar tudo isso do teu coração. Pai, estamos na tua presença. Ore ao Senhor mesmo, querido. Põe-te diante do Senhor.